Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero também receber vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, que não pertençam a esta igreja, mas que se interessam pela palavra de Deus, se interessam pelas verdades bíblicas. Vocês todos são muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Vamos ver quais são os motivos de oração que nós traremos hoje. Vamos orar pelo casamento de Vivian e Alexandre, vamos orar pela saúde do Leonardo, pela Ilma, pela Marilac, pela Rejane, Márcia Menezes, pela saúde da Leda. Vamos estar orando ainda pela consolação da família da Ana, vamos orar por isso também. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos profissionais de saúde, pastores, pelos mais vulneráveis e por todos os membros da Igreja Batista da Freguesia. Quero agradecer àqueles membros que têm se mantido fiéis, têm entregue seus dízimos, suas ofertas, e isso tem permitido que a igreja continue caminhando, cooperando com missões, fazendo os seus trabalhos de ação social. Se você em algum momento quiser doar cestas básicas, e nós temos atendido a população, você pode fazer isso, você pode ligar e avisar que quer doar uma cesta básica. Os custos das cestas básicas que nós temos doado são R$ 56. Isso dá uma cesta básica bastante farta. E então, se você tiver o desejo de ajudar pessoas menos favorecidas nesse momento difícil, você pode fazê-lo. Você pode ligar para 3283-6047 e você receberá as informações. Aliás, se você quiser assistir a gravação dos nossos cultos de domingo, o culto matinal e o culto em família, você pode ligar para esse mesmo telefone, 3283-6047, falar com a Kátia, e ela então vai inscrever você na gravação do culto de domingo. A gravação do culto de domingo, ela acontece no sábado, às 10 horas da manhã. Você vai cumprir os protocolos todos de cuidado que nós temos tido o cuidado de praticar, e então poderá participar do culto de domingo conosco, ou dos cultos de domingo conosco. Vai ser uma bênção, uma alegria receber você, cantarmos juntos, orarmos juntos. Na semana passada nós celebramos a ceia do Senhor. Você será muito bem-vindo, queridos. Quero ainda lembrar a vocês que nós sempre estamos com as nossas programações sendo veiculadas pelo YouTube, o nosso Oração e Ação. Quarta-feira, às 19h30, Oração e Ação Estudo Bíblico. Quinta-feira, Oração e Ação às 19h30 dos jovens. Sexta-feira, Oração e Ação Kids às 19h30 também. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Você pode também pedir informações na Igreja Batista da Freguesia e ela poderá inscrever você para receber os links do Zoom. Você que nunca participou, mas quer participar da Escola Bíblica Dominical, estudar a Palavra de Deus, às 9 horas. Depois nós temos o culto matinal às 10h30 e o culto em família às 19h30. Hoje, quinta-feira, nós temos o Oração e Ação dos Jovens. Então, você poderá hoje ter a alegria de assistir uma palavra trazida por um dos nossos jovens, ok? Vamos orar por eles, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor por nós. Quero suplicar a tua unção sobre este jovem que trará a palavra nesta noite, que ele possa ser abençoado. E abençoa também aqueles que estão em casa, Senhor, dando a eles discernimento para a compreensão dessa palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir o Oração e Ação dos Jovens. Olá, que saudade. Alguém veio dar uma boa noite aqui. Dá tchau pro pessoal. Beijo, obrigada, Tainá. Quando o Kleber falou dessa oportunidade da gente ter esse tempinho de comunhão, primeiro
livro que me veio à cabeça, os livros, foram os livros de João, né? As cartas, não o livro, mas as cartas de João. Porque João começa falando de forma assim tão carinhosa, né? Filhinhos, que saudade, né? Não tem maior alegria de saber que meus filhos andam na luz. Ele manda saudações amorosas. Eu gosto como ele finaliza as cartas dele, que ele fala: olha, eu tinha tanta coisa para falar com vocês, mas resolvi falar só disso porque a saudade é tanta e eu prefiro estar com vocês tete a tete, sem ter que usar pena, sem ter que usar caneta, sem ter que usar o celular 3-0 celular. Estou tentando pela terceira vez, vamos ver se agora vai. Enfim, a gente usa os recursos que pode para estar junto, mas o bom é estar presencialmente, né? E esse tempo tem nos revelado isso. Mas, então, entrando na nossa meditação, vamos dar um pulo em 1 João capítulo 2, um texto bem conhecido. 1 João 2, os versos de 12 a 14. Quando João amorosamente fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O primeiro ponto a destacar é a necessidade de comunhão, né? A preocupação de João em manter contato. Como é importante manter contato. E ele aqui, ele faz uma divisão nesses 3 grupos, e essa forma carinhosa e afetuosa que ele está demonstrando em falar com a igreja, é como se fosse como uma família, né? Com a família e com 3 gerações que a compõem, com 3 segmentos: os filhinhos, os jovens e os pais. Só que esses 3 segmentos aqui não são divididos por faixa etária, eles são divididos por etapas do desenvolvimento na vida cristã. E nós estamos vivendo um período muito caracterizado por essas etapas de desenvolvimento na vida, ao longo da vida. E é justamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. O livro todo de 1 João, livro todo, parece um livro enorme, né? João gasta bastante tempo falando aos filhinhos, aqueles que estão iniciando, aqueles que conhecem o Pai. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. É o primeiro passo, né? Quando a gente começa nessa caminhada, nessa jornada da vida cristã, todos nós nos tornamos filhinhos. Às vezes pode ser um filhinho de muita idade, né? Porque não tem a ver com faixa etária, com cronologia, ou pode ser um filhinho bem tenro, ainda com pouco entendimento, né? Mas aqui João ele fala de forma muito afetuosa e chamando a atenção a esse filhinho para a importância de prosseguir, de continuar caminhando nessa jornada. E eu procurei dividir essas 3 faixas etárias, e João fala, tem um destaque de João no livro de 1 João, de 5 versículos direcionado aos filhinhos. Ele fala em 1 João 2,12: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O início, né? O início na vida cristã, o nascimento, o novo nascimento. 1 João 3,7: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. A importância de viver essa vida cristã, que tudo parece tão flores, mas ele desde o início ele já chama, tem que ter discernimento, precisa estar atento. Ele segue em 1 João 5,21: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Onde que ele está? Ele está em Éfeso, ele está num porto famoso, num local de muita idolatria e de muitos valores. Hoje, quando a gente pensa nos filhinhos, nesse nosso Éfeso,
Nós estamos num momento em que o mundo se tornou uma vila, né, onde as comunicações e as interações são tão rápidas, da mesma forma que os vírus se disseminam de forma muito rápida, e ao mesmo tempo é um mundo onde os valores são muito distorcidos, né? Onde a idolatria, onde o que ocupa o espaço de Deus é muito fácil de ser transmitido e de ser absorvido. E ainda ele segue falando aos filhinhos, em 1 João 2,1, filhinhos, e em 1 2,1 ele fala, meus filhinhos, olha, né, o apego, o carinho, o zelo. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu gosto sempre de pensar que é aquela figura daquele que está ao lado. Depois, em 1 João 2,18, ele conclui a sua palavra aos filhinhos falando assim, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Como nos sentimos contemporâneos de João, quando ele fala que o mundo jaz no maligno, que estamos vivendo as últimas horas, que é chegada a hora. E é muito bom estar debaixo dessa proteção e desse zelo. Durante esse período de pandemia, os pais de filhos pequenos têm se desdobrado em diversas funções. É a proteção quanto ao risco de saúde, a gente tem que intensificar quanto à questão de saúde mesmo, de higiene, criando novos hábitos e reforçando antigos. A proteção alimentar, porque o confinamento, o que se come, a ansiedade, e tem que ter uma preocupação e um suprimento contínuo, porque também parece que o estar em confinamento aumenta a fome. A preocupação educativa, quando os pais assumiram a linha de frente de forma mais direta às mães, na educação dos seus filhos pela ausência física da escola, então precisamos assumir esse papel. E toda a formação, o que dirá na fé, o que dirá na relação com Deus, porque mesmo que eles conheçam o Pai, uma das características de ser filhinho é que é dado a eles o leite. Paulo fala diversas vezes assim aos Coríntios, o autor de Hebreus vai estar falando que o filhinho é aquele que recebe o leite, aquela comida mais tênue. Mas João, ele desafia os filhinhos que é preciso crescer. É muito bom estar debaixo dessa proteção, mas é hora de não se deixar enganar. É hora de ficar atento, porque, como ele fala, né, vocês ouviram que o anticristo está vindo, e já agora muitos têm surgido. É hora de não pecar. É claro, podemos e vamos pecar, mas se pecar, temos que confessar, porque nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então, João, ele fala que a gente precisa atravessar essa porta, precisa estar nessa figura de filhinho, mas não podemos permanecer. A gente não pode dar uma de Peter Pan e assumir e ficar eternamente nessa terra do nunca. Essa terra do nunca não existe. A gente precisa crescer. Lembrando ainda do autor de Hebreus, ele fala, pelo tempo já era hora de vocês estarem em um alimento mais sólido, mas vocês ainda precisam ser relembrados do rudimento. É bom ser filhinhos, mas nós precisamos crescer. O tempo urge, é hora de crescer, é hora de nos posicionarmos. E aí a gente assume a segunda etapa dessa fase de desenvolvimento que João propõe aqui para a gente. Ele fala dos jovens. E aí a gente acaba pensando jovem dentro da nossa ideia cronológica, né, de sociedade, de consumo, de sociedade de perecimento rápido, e circunscreve essa juventude de uma forma muito estreita. Mas o conceito de jovem para João, que naquela época, é importante a gente lembrar que essas cartas estão sendo escritas mais ou menos no ano 90 da era cristã, e João já devia estar entrando nos seus 80 anos. João, ele viu os grandes guerreiros caírem, os grandes guerreiros da palavra caírem. Ele viu Jesus que ressuscitou.
mas ele viu o irmão dele cair. Ele viu cair no sentido de morrer, né? Ele viu Paulo morrer. Ele soube da morte de Paulo, ele soube da morte de Pedro, ele soube da morte dos baluartes do Evangelho, e ele pergunta: e para quem vem depois de nós? Para eles eu vou escrever. Por que a gente precisa estar nessa troca? Porque vocês é que vão dar sequência. O que a gente está deixando de legado espiritual? Essa é a preocupação de João. Qual legado espiritual vai ser deixado? Então ele escreve aos jovens. E o que João escreve aos jovens? Em 1 João 2, 13, ele fala: jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Depois ele escreve de novo: jovens, escrevo-vos porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Os dois textos, um em 1 João 2,13 e o outro em 1 João 2,14. Que responsabilidade os jovens. E quando a gente pensa nos jovens daquela época, quando a gente vê nos filmes de guerra, qual a postura desse jovem? Era aquele que tinha o vigor, era aquele que assumia as fileiras das batalhas, né, que estavam na linha de frente. E hoje, nesse nosso período de pandemia, ser jovem, lato sensu, não circunscrito num período, quem estava abaixo daquela cronologia dos 60 anos e não estava naquela faixa dos filhinhos, foi aquele que assumiu a linha de frente. Foi aquele que precisou ir à farmácia, foi aquele que precisou ir ao mercado, foi aquele que precisou manter a economia circulando. A gente sabe que muitos outros também estiveram, mas teoricamente era quem estava na linha de frente, quem estava nas fileiras. Jovens, vocês jovens são fortes, porque João diz, sim, ele dá o segredo dessa força. Vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ou a gente poderia até dizer assim: vocês só vão ser fortes se a palavra de Deus estiver em vós, e aí vocês vão conseguir vencer o maligno. Porque Jesus foi um jovem forte. Como é que Jesus venceu a tentação? Jesus, enquanto homem, pela palavra de Deus, e assim ele venceu o maligno. É impossível, quando a gente pensa em jovem e forte, dentro da nossa bagagem, né, não pensar em Sansão. Tá aí um jovem forte, vigor físico, mas tão fraco por quê? Tão ausente de compromisso com a palavra. O que a gente pode chamar de palavra? O anjo instruiu como ele deveria ser educado quando era filhinho. E a gente crê que Manoá e a esposa assim o ensinaram porque fizeram dele nazireu. Fisicamente ele se apresentava como um nazireu, mas ele era um jovem tão fraco porque ele não assimilou o pacto, né? A chave daquela palavra. E só quando ele lembra para que ele foi chamado é que ele volta a vencer o maligno. Jovens, sejam fortes pela palavra, vivendo a palavra. Eu conversava com a Simone de um texto que pulou essa semana na minha devocional, lendo sobre Eli, sendo chamado a atenção justamente porque não ensinou os seus filhos jovens a serem fortes, assumindo a postura nas fileiras de frente como sacerdotes. Eli é redarguido, é chamado e fala: olha, um dos principais castigos é porque você não ensinou os jovens a assumirem quem eles deviam ser, vocês não serão mais velhos. Na sua casa não terão mais velhos. E nós temos vivido, a minha geração, que já não é tão jovem dentro da cronologia de tempo, mas dentro desse contexto estaríamos inseridos aqui nessa coluna, de ter que ter zelo com os pais, né? De ter que ter um cuidado, de troca de papéis. E eu conversava com Simone, nós somos privilegiadas, porque nós temos muitos anciãos para dar conta. Então, contrário senso ao castigo que recaía sobre a família de Eli, ter anciãos na família é bênção, é sinal de longevidade, é sinal de história, é sinal de legado, não patrimonial, mas legado
Melhor ainda quando esse legado é de ordem espiritual, mas é legado de integridade, é legado de vida. Jovens, sois fortes. Temos uma geração de pequeninos, de filhos para cuidar, para dar conta, de filhinhos que estão iniciando em todas as fases. Mas nós também temos que dar conta dos mais velhos, dos pais. E nós só vamos ser fortes e só vamos vencer o maligno se a palavra de Deus estiver em nós. Nós estamos orando segundo a palavra, no sentido de clamar: Senhor, a tua palavra me diz que eu sou forte se a sua palavra estiver em mim. Então dá-me força, renova as forças, para que eu possa vencer o maligno, vencer o mundo que jaz no maligno. E tantas outras promessas maravilhosas. Nós precisamos viver a palavra. Meditar na sua palavra dia e noite, foi o que foi falado ao jovem Josué, que já não era tão jovem, se com 40 anos ele foi espiar a terra, até ele assumir quantos anos, né? Quando ele toma posse da terra, ele está com 80. Então a gente vê que a ideia de jovem é bem lato sensu, mas esse vigor se deu por eles crerem na palavra do Altíssimo. Sejamos jovens, fortes. E finalmente João escreve aos pais também, e ele fala: escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele coloca isso em 1 João 2,13. E depois, no versículo seguinte, ele fala: pais, eu vos escrevo, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Lembra, os filhinhos, eu vos escrevo porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. A ideia de desde o princípio é aquela ideia que vocês, desde a época de filhinhos, ao longo de sua vida, permaneceram naquele que vocês conheceram. Permanecer. Infelizmente, nós temos ido, se não ido, mas sabido de muito mais sepultamentos do que gostaríamos. Mas eu estive de uma querida irmã da igreja do Guarabu, muito amiga da minha mãe, e ela faleceu com 94 anos, morreu de câncer, agora durante a pandemia, questão de um mês. E uma das coisas que foi falado no sepultamento dela, destacando características, foram 4 características que a descreviam muito bem, é que ela permaneceu. Ela, a vida toda, serviu ao Senhor numa única igreja, que no caso ali foi a igreja do Guarabu, e a vida toda, né? No caso, isso aconteceu, ela devia estar na sua faixa de 40 anos, ela viveu todos esses anos servindo ao Senhor. Isso é fabuloso. A ideia de permanência, isso é um maravilhoso legado, né? É poder falar de fato que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Que nós possamos permanecer, não importa se como filhinhos, desejando amadurecer, se como jovens, conscientes do nosso sacerdócio, se como pais, cientes que temos uma formosa herança a ser transmitida aos jovens e aos filhinhos. Permaneçamos na palavra, porque assim seremos fortes e faremos proezas. Amém? Muitas saudades. Beijos. Que bom ouvir essa palavra dos nossos jovens, que Deus os abençoe, eles têm sido tão comprometidos com o reino de Deus, que Deus os abençoe e abençoe as suas famílias. Vamos agora orar, vamos nos despedir do Oração e Ação dos Jovens nesta quinta-feira. Vamos fechar nossos olhos, feche seus olhos, baixe sua cabeça, que Deus te abençoe. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido sempre bom para conosco, abençoa os aniversariantes, Senhor, cura os enfermos, eu lhe suplico. Abençoa aqueles, Senhor, que têm estado participando da gravação dos cultos nos sábados às 10 horas, que sejam abençoados. Abençoe, Senhor, eu te peço aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas também. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe, Senhor, os governantes da nossa pátria, Pai. Suplicando, Senhor, que eles possam ser abençoados naquilo que façam de bom, que os bons governantes sejam abençoados, encorajados, sustentados, cheios de sabedoria. E os maus governantes, eu te peço que sejam corrigidos por ti, Senhor, e se não aceitarem a tua correção,
que eles possam sair, Senhor, das suas posições de poder. Senhor Deus, abençoa os enfermos, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada vez que trazemos uma mensagem da Tua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós teremos às 19h30 o Oração e Ação Kids, uma nova história para as nossas crianças. Os adultos, logicamente, podem e devem assistir também. Você que é adulto, não tem criança em casa, convide uma criança para assistir com você o Oração e Ação Kids. Amanhã nós nos veremos. Até lá.